Oi, então voltamos à aula aqui do PHP e dessa aula a gente vai aprender funções mais avançadas com array, ok? Na aula passada a gente viu array dimensional. Nessa aula vamos estudar algumas funções e introduzir aos arrays bidimensionais. Os arrays bidimensionais funcionam como coleções de dados, assim como o banco de dados. Então, esse array aqui ele vai ser identificado com o índice 1, quer dizer 0, e aqui com o índice 1, e assim por diante. Então, a gente pode, por exemplo, contar a quantidade de arrays em níveis, em fatias. Eu vou mostrar porque essa quantidade é exibida em fatias, ok? Então, primeiro, um array bidimensional começa como qualquer outro array, porém, ele tem essa notação diferenciada. Eu peço que vocês anotem, tirem uma foto disso aqui e guardem para estudo, caso vocês estejam com vontade de replicar ou fazer algum array parecido. Mas, por hora, só. Por hora, eu não vou ficar me estendendo, criando um array do zero para tentar mostrar a vocês. Então, fiz um eco aqui de um printr, fiz um eco com um pre, né, para formatar isso pra gente, e deu um printr em alunos. Então vamos ver agora como é que ele se comporta. Como a gente falou, quando eu disse que era em fatias, é que o PHP, se eu pedir para fazer uma conta disso aqui, ele vai contar esse índice e esse. E pronto. E eu tenho que acessar esse array aqui para poder ele me dizer a quantidade de itens que tem aqui dentro. E para mim poder contar esses três itens aqui, ele tem que acessar esse outro array. Lembra que eu falei que o PHP é case sensitive? CPF aqui está em minúsculo e CPF aqui está em maiúsculo. Repare que eles aparecem os dois, certo? Se eu atualizar aqui para CPF, ele vai reescrever o meu CPF, digamos assim, e não vai exibir para mim o CPF, vai exibir apenas o CPF modificado, ok? Que é o segundo CPF. Então, arrays, eles sobrescrevem valores, se eles estiverem repetidos. Dito isso, eu vou deletar. Salvar. E agora vamos fazer uma experiência diferente. Vamos fazer o count, ok? Echo count. Esse count é utilizado para muitas coisas. Se eu der um count em algumas palavras, essa é uma frase. Ele vai me dar 1. Por quê? Porque ele está contando o objeto. O count não foi feito para contar palavras. Porém, se eu colocar essa é uma frase 2. Ele não me dá mais o count. Ele não me dá. Então, assim, count foi uma função desenvolvida para array mesmo. Certo? Felipe, você não sabia e tal. A gente aqui no manual, eu estava acessando o manual do count. E ele está dentro da categoria de arrays. Aqui, ó, count. Funções para arrays. É porque, pessoas, quando a gente não sabe uma coisa, a gente tem que explorar e testar essa solução. Aqui perto de casa passa muito carro de som, eu fico extremamente irritado. Porque você pode estar dentro de um quarto muito distante e longínquo. Se não tiver abafador, dá para passar o som. Então, voltando aqui, eu coloquei para contar a quantidade que tem dentro de alunos, certo? E o resultado é 2, porque temos o array de índice 0 e o array de índice 1. Como que eu faço para contar, para acessar o array?
Eu posso passar um valor aqui, 0, por exemplo. Ele vai ser 5. Por quê? Nome, idade, sexo, nascimento e 0. Agora, se eu contar o outro de baixo, vai ser 4. Por quê? Porque tem só nome, idade, sexo e nascimento. Entendido isso, eu agora vou trabalhar com laços de repetição. Um laço de repetição serve para a gente criar um campo assim com vários números repetidos. Eu estou falando besteira, porque na verdade eu acredito que todos aqui já ouviram falar sobre laços de repetição. Mas basicamente um laço de repetição ele serve para repetir, não tem outra coisa a fazer. Então eu estou aqui com for, criei uma variável chamada i, poderia ser inicial, vai ser 1, passo o limite, mas aí eu vou deixar aí mesmo. Eu poderia botar abo, i, j, é porque essa variável ela tem que se repetir aqui em 3 lugares, certo? Poderia botar R de repetir. Repeat. Eu vou usar R, que é bem comum. Eu gosto de criar coisas incomuns. Então, repeat igual a 1, certo? O limite vai ser enquanto ele não for menor ou igual a 20. E aí ele, na hora que ele termina de escrever a primeira coisa, ele incrementa com mais 1 e volta a escrever, incrementa com mais 1 e volta a escrever até chegar em 20, ok? Então, aqui eu vou dar um eco. Mais um detalhe para você se tocar. Eu posso usar variáveis dentro do PHP dessa forma, com as claves, ou dessa forma aqui, concatenando com um ponto. Mas para mim não concatenar com um ponto, eu também posso abrir chaves, fechar chaves e usar aqui, certo? Isso está disponível a versão do PHP na versão 5, ok? Então a gente vai atualizar. E teve um problema. É porque eu estou dando eco no count. Eu vou tirar aqui o eco do count, que ele está contando a partir daqui, ó. Tá contando a partir de 1. Esse 2 aqui era o eco do count. Ó, 1, 2, 3, 4, até 20. Se eu colocasse, enquanto ele fosse menor que 20, ele ia repetir até 19. Se eu colocar para ele começar em 0, ele começa em 0. Se eu colocar para começar em menos 20 e até 20 positivo, ele começa de menos 20 até 20 positivo. Então, já que eu posso repetir informações, como que eu posso repetir nome dos alunos e tal? Eu vou ser bem assim específico. Vou botar um i aqui de novo, só para resumir a coisa. Bora lá. E esse count eu vou chamar de C. Eu vou armazenar ele na variável C, certo? Essa variável C eu vou passar o limite. Então, se o limite é 2, eu vou passar o limite 2. E aqui eu vou dizer que quero começar em 0, certo? Porque o array começa em 0 e vai até 1. Então, como o limite é 2, ele vai parar no 1, certo? Vai começar em 0 e vai até o 1.
Ele vai executar 2 vezes, ok? Agora eu vou descomentar essa parte, porque eu estou acessando o nome do aluno e estou acessando a idade do aluno e estou printando aqui dentro de um parágrafo com um BR, certo? Então, eu dou o laço de repetição aqui, ó. Ele pega para mim. Nossa, Felipe, mas isso parece coisa de banco de dados. Pois é, isso é coisa de banco de dados. Array é vida, array é banco de dados. É por isso que eu expliquei para vocês assim essa funcionalidade útil de um array, porque eu quero que, se vocês trabalharem muito bem com array, vocês têm grandes possibilidades de se tornarem excelentes programadores. Então, um programador bom utiliza o array em seus programas, em suas aplicações, ok? Agora a gente vai pegar nossas funções aqui. Com a ajuda desse phpboot.org, eu coloquei algumas funções de array. E essas funções a gente vai imprimir lá para ver o que aqui aparece, ok? Vou pegar só o miolo da função.